Então, primeiro de tudo, né? O que é o Feng Shui? Primeiro eu vou falar para vocês o que não é o Feng Shui, tá? O Feng Shui não é decoração. Diferente do que muitas pessoas pensam, Feng Shui não é decoração. Feng Shui não é organização. Feng Shui não é minimalismo. Feng Shui não é religião. E muito menos macumba. Alguém aí achava que o Feng Shui era alguma dessas coisas? Decoração, organização, minimalismo, religião ou macumba? Geralmente os maridos acham que Feng Shui é macumba. Eu falo com as minhas alunas aqui, elas falam, lá vem você, que os maridos falam assim, lá vem você com esses negócios de macumba. Pelo amor de Deus, gente, não é. Então, vou explicar por que não é, tá? Feng Shui não é decoração. Por quê? Porque o Feng Shui ele é uma técnica de harmonização dos ambientes. Então, através, algumas vezes, da decoração, a gente harmoniza os ambientes para que a energia flua melhor entre eles, no ambiente, né? Dessa forma, fortalecendo as pessoas, fazendo elas se sentirem mais confortáveis, mais fortalecidas dentro dos ambientes. Então, muitas vezes, a gente usa da decoração para melhorar as energias do ambiente. Por isso que, às vezes, isso é muito confundido. Essa é a coisa que mais se confunde o Feng Shui, né? Muita gente acha que é decoração, que é uma técnica de decoração, que é uma vertente da arquitetura, mas não tem nada a ver. Para você aplicar o Feng Shui, você não precisa ser arquiteto, você não precisa ser designer, você pode ser arquiteta, pode ser designer, inclusive para estar usando isso, né, no teu trabalho, complementando, oferecendo alguma coisa a mais para os seus clientes, mas você não precisa necessariamente ser, tá bom? Eu costumo falar que o pré-requisito para você aplicar o Feng Shui é você querer melhorar as coisas na sua vida, você querer melhorar as energias na sua casa para você e para sua família. É só isso, não precisa saber de matemática, não precisa saber de desenho, não precisa saber de planta baixa, você só precisa ter o interesse de melhorar as coisas, de destravar os bloqueios, de entender o que acontece, né? O que pode estar travando a sua vida, a vida de quem mora com você, e com isso você está 100% apta para harmonizar os seus ambientes. Então, primeiro de tudo, Feng Shui não é decoração. Muitas vezes a gente usa da decoração para melhorar as energias do ambiente, para tirar os bloqueios, liberar os bloqueios, mas não é decoração, tá bom? Segunda coisa, Feng Shui não é organização, né? Tem muitas, agora principalmente está crescendo muito o trabalho de organizers, né? Um novo emprego, né? Uma nova oportunidade de mercado, que são as organizers, pessoas que ajudam a gente a organizar os nossos espaços, armários, closet, armário de cozinha, escritório, enfim, né? Todas as partes da casa. As organizers costumam se interessar muito pelo Feng Shui, né? Porque é uma técnica, duas técnicas que casam muito bem uma com a outra. Mas não tem nada a ver organização com Feng Shui. Inclusive, muitas organizers, quando entram no curso, eu tenho alunas que são organizers, e elas se surpreendem que muitas vezes elas têm a casa delas organizada, mas quando elas aprendem o Feng Shui, elas veem que, apesar de estar organizada, a casa delas não está harmoniosa, ou seja, as energias não estão fluindo de maneira que faça as coisas fluírem, que ative as coisas que elas querem, né? Podem ter muitos bloqueios. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O que gera bloqueios na nossa casa? Que gera bloqueios na nossa casa e, consequentemente, bloqueios na nossa vida. Coisas duplicadas. Vamos supor, uma coisa aqui, eu adorava ir no bingo com a minha avó, bingo da igreja. E sempre no bingo eu ganhava lá aquelas coisas, aqueles eletrodomésticos, liquidificador, sanduicheira, um monte de coisa lá de cozinha eu ganhava. E eu ficava frustrada, né? Porque eu tinha uns 10 anos, eu queria ganhar televisão, bicicleta, mas ganhava lá os liquidificadores eletrodomésticos para minha avó. Que bom, né? Ela que me levava, pelo menos ela que saía no lucro, né? Mas, enfim, aí ganhava. Daí, o que acontece? Minha avó tinha lá 2, 3 liquidificadores em casa, 5 sanduicheiras, tudo na caixa lá, lacrada, e mantinha isso. Não usava e mantinha lá, porque, né, ganhou, vai deixar lá, vai que um dia estraga um, tem o outro, né? Muita gente tem isso, as coisas duplicadas em casa, talvez porque ganhou, casou e daí ganhou 3, 4 da mesma coisa, mas deixa lá, vai que um dia usa, né?
Só que o que tem de problema nisso, em você ter as coisas duplicadas na sua casa? Por quê? Tudo que a gente não usa há mais de 3 meses gera energia estagnada, vira uma energia estagnada no nosso ambiente, que a gente chama de energia chá, tá? Esse é o termo do Feng Shui, energia chá, que é uma energia densa, uma energia estagnada, que não permite com que a energia vital flua, ativando tudo que o nosso ambiente tem para ativar. Então, vamos supor lá, né, nesse caso da cozinha, que você foi no bingo e ganhou lá um monte de liquidificador, sanduicheira, e aí deixou tudo lá, porque vai que um dia essas coisas sempre estragam, né? Então, quando estragar, a gente tem outro ali para usar. E aí você acaba sempre usando o mesmo liquidificador. Você tem 2 liquidificadores, mas você não usa os 2, você usa só um. O outro está lá de backup, né? Se estragar, você usa. Mas, como você não está usando ele está parado lá, muito provavelmente, há mais de 3 meses. E ele virou uma energia estagnada, uma energia densa dentro do teu ambiente. E pode ser que a tua cozinha fique justamente na tua área da prosperidade financeira. Ou seja, você está criando um bloqueio dentro da tua cozinha, dentro da tua área financeira. Isso vai começar a gerar travas, bloqueios, dificuldades, sem você conseguir entender por que você vive patinando, por que você não ganha bem, não consegue ter aumento salarial, não consegue melhorar as tuas vendas, ou até ganha melhor, mas não consegue manter o dinheiro, não consegue se manter saudável. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você ganha, mais os outros dependem de você. Fulano depende de você, pai depende de você, mãe depende de você, vizinho, periquito, todo mundo depende de você. Então, você ganha bem, mas não vê o dinheiro no final do mês. Por quê? Porque existem travas, bloqueios dentro da sua casa. E isso eu estou dando um exemplo na área da prosperidade, né? Mas existem 9 áreas dentro da nossa casa que, de alguma forma, todos os bloqueios que você gerar lá dentro vão estar influenciando necessariamente uma dessas 9 áreas. Essas 9 áreas são os amigos, o trabalho, a espiritualidade, a saúde, a família, a criatividade, os relacionamentos, a prosperidade e o sucesso. Quase esqueci a última. Então, a gente necessariamente, quando gera esses bloqueios, a gente está bloqueando uma das áreas da nossa vida. Então, por mais que a sua cozinha esteja um brinco, super organizada, se você tiver coisas duplicadas lá que você não está usando, você vai ter bloqueios, você vai ter energias paradas, densas.